Oi, gente, vamos para mais uma aulinha? Se liga aí nesse slide que a tia vai colocar. Uma cidade, diferentes culturas. Nós já estudamos a formação de algumas cidades do Brasil e analisamos as diferenças entre elas. Mas ainda nos faltou perceber que existem grandes diferenças também dentro de uma mesma cidade. As cidades são formadas por pessoas de diferentes identidades e culturas, além de geograficamente conter espaços muito diversos, que possibilitam a formação de diferentes visões. Dessa maneira, é muito importante identificar que as cidades são formadas por pessoas muito diversas. As cidades são formadas por dois grandes espaços, a zona urbana e a zona rural. A diferença fundamental entre essas áreas é que o meio urbano há sedes administrativas do governo e a concentração da população e do comércio, enquanto no meio rural as características principais são a manutenção de áreas verdes e a centralização da agricultura. Analisando o passado do nosso país, percebemos que durante muito tempo foi nos campos que a maior parte das pessoas moravam. No entanto, na década de 1970, uma mudança se consolidou com a maioria da população se concentrando no meio urbano. Atualmente, são cerca de 85% da população brasileira morando nas áreas urbanas do país. Esse fenômeno de saída do campo para o meio urbano, muito ocorrido durante as décadas de 1950 e 1960, se chama êxodo rural. Isso acontecia pois os campos passaram por um processo de mecanização do trabalho, portanto, as oportunidades de trabalho ficaram menores. Por outro lado, o crescimento das cidades dava perspectiva de novas vagas de emprego nas áreas do comércio, das indústrias ou nas grandes empresas que se formavam. Além desse movimento do campo para a cidade, houve a circulação de pessoas dentro do país. Muitas pessoas pobres das diferentes regiões do Brasil saíram de suas cidades e estados em busca de melhores condições de vida em outras áreas. Rio de Janeiro, por ser a capital do Brasil até 1960, e São Paulo, por ser o centro econômico mais forte do país, foram as cidades que receberam mais migrantes do Brasil. Esse é um dos motivos que podem explicar a grande diversidade cultural em nosso país, já que muitas pessoas migram de suas regiões para outras em busca de trabalhos ou melhores condições de emprego. Assim, é possível encontrar em uma cidade da Bahia pessoas que vieram de outros estados brasileiros e com elas levaram suas culturas. As culturas que chegam de outras cidades se relacionam com as culturas já existentes. Assim, aspectos que são tradicionais de outras regiões também começam a ser incorporados pelas culturas de uma cidade. É importante lembrarmos que a cultura indígena também é parte importante da nossa formação social. Os povos indígenas ajudaram a constituir o que conhecemos hoje como a cultura brasileira em aspectos religiosos, comemorativos, práticas para cozinhar, entre outros. Além dos povos nativos do Brasil, a cultura brasileira é formada pela grande diversidade que vem dos tempos da colonização. Após a chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500, muitos outros povos europeus vieram para o Brasil, como italianos, espanhóis e alemães. Entretanto, a maior parte dos estrangeiros vieram para o Brasil não foram os europeus, mas sim os africanos, trazidos como escravos, sem que eles pudessem decidir sobre as suas vontades. Muitos homens e mulheres africanos chegaram ao Brasil, e apesar de toda a violência praticada contra eles, suas culturas resistiram e possuem grande importância para a formação da cultura brasileira em diferentes aspectos. A partir dessa constituição histórica da sociedade brasileira, conseguimos perceber como essas cidades podem ter diversas culturas presentes dentro de seu espaço. Mas não podemos deixar de falar sobre o mundo globalizado,
que vivemos hoje em dia, no qual a televisão e a internet têm um papel muito importante de conectar o mundo. Portanto, podemos estar em uma pequena cidade da zona rural do Brasil que sabemos o que acontece em grandes cidades do mundo, como Nova York, Londres e Tóquio. Essa troca de informação permite também que as culturas se relacionem. Por exemplo, existem muitos tipos de música no Brasil. Elas podem ter influência de outras músicas de todos os lugares do mundo. Assim, o mundo parece que está cada vez menor. Conseguimos acessar a qualquer momento notícias de todos os países e as informações são passadas cada vez mais rápido. As diferentes formações históricas junto à globalização permitem que a sociedade seja cada vez mais diversa e as diferentes formas de pensar, de agir, de se vestir, de se relacionar, entre outras, estejam sendo aceitas pelo nosso mundo. Se no passado justificávamos a exclusão de uma pessoa ou grupo, hoje em dia sabemos que precisamos respeitar todas as pessoas, independentemente de suas posições sobre um assunto ou suas vestimentas. Respeitar a todos é mais do que necessário para construir uma sociedade em harmonia. Então, gente, essa foi nossa aulinha de hoje. Vocês irão fazer as atividades da página 35, 36 e 37 de História, tá bom? Mais tarde a gente vai corrigir. Beijo!